Como o maior ícone dos videogames, o personagem que trouxe cor e alegria para os anos 80 acabou se transformando em uma criatura sombria e visceral em Shadow Labyrinth. Essa é a história de um personagem que dominou o planeta, que chegou a ser chamado de Mickey Mouse dos anos 80, mas que aos poucos foi perdendo espaço dentro da própria indústria que ajudou a construir. Do fenômeno mundial ao esquecimento nos consoles modernos, como o rei dos arcades chegou a esse ponto? Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje nós vamos conhecer a fundo a ascensão e a queda de Pac-Man, porque a história do nosso querido Come Come é muito maior e muito mais bizarra do que muita gente imagina. Então já deixa o like, se inscreve, porque aqui no canal sempre tem vídeos sobre a história dos videogames, curiosidades da indústria e muita nostalgia retrô. Porque antes do Mario, antes do Sonic, Pac-Man já tinha conseguido algo que parecia impossível para a época: transformar videogames em cultura pop mundial. Mas nenhuma febre dura para sempre. Pac-Man foi o personagem mais popular dos anos 80, uma febre mundial, uma obsessão chamada Pac-Man Fever. Mas para entender como esse ícone dos arcades acabou se transformando em algo que ninguém imaginaria décadas depois, nós precisamos voltar para o começo, o jogo que ninguém esperava. No final dos anos 70, os arcades eram dominados por jogos de tiro, espaço e guerra. Quase tudo envolvia destruir alguma coisa, e isso criava um problema: os fliperamas eram vistos como ambientes voltados principalmente para homens jovens. A Namco percebeu isso e dentro da empresa existia um jovem designer chamado Toru Iwatani que acreditava que os videogames poderiam atingir um público muito maior. A ideia dele era simples: criar um jogo mais amigável, acessível e universal. Enquanto quase todo jogo da época falava sobre violência, Iwatani teve uma ideia completamente diferente: fazer um jogo sobre comer. Segundo a famosa história da pizza, a inspiração veio quando ele olhou para uma pizza sem uma fatia e percebeu que aquilo parecia um personagem, um círculo com uma boca aberta. Nascia ali Pac-Man, ou melhor, Pac-Man, nome original inspirado na expressão japonesa pacu-pacu, usado para descrever o movimento da boca quando a gente come. O conceito era absurdamente simples. Você controlava um personagem em um labirinto enquanto tentava comer todos os pontos fugindo de 4 fantasmas: Blink, Pink, Ink e Clyde. Mas existia algo especial ali. Os fantasmas não agiam de forma totalmente aleatória. Cada um tinha um comportamento específico. Sem perceber, muitos jogadores estavam aprendendo padrões, estratégia e leitura de IA em um jogo que parecia extremamente simples. E talvez esse tenha sido o segredo de Pac-Man. Qualquer pessoa conseguia entender o jogo em segundos, mas dominar ele era outra história. O jogo chegou aos arcades em 1980 e rapidamente virou um fenômeno: Pac-Man Fever. De repente, Pac-Man estava em todos os lugares. Os fliperamas ficaram lotados, filas começaram a surgir e pela primeira vez um videogame parecia alcançar pessoas que normalmente nem se interessavam por videogames. Pac-Man deixou de ser apenas um joguinho de fliperama. Ele virou cultura pop. A Namco praticamente criou uma máquina de fazer dinheiro. Surgiram brinquedos, roupas, desenhos animados, jogos de tabuleiro, lancheiras e uma quantidade absurda de produtos licenciados. Mas talvez o momento que melhor simbolize aquele período tenha sido Pac-Man Fever, uma música inspirada no jogo que virou sucesso nos Estados Unidos em 1981. Aquilo era surreal. Imagine um videogame se tornando popular a ponto de inspirar um hit musical tocando no rádio. Era esse o tamanho do impacto de Pac-Man. E existe algo ainda mais importante nessa história. Hoje estamos acostumados com os mascotes. Mario representa a Nintendo, Sony representa a Sega, mas Pac-Man praticamente abriu esse caminho. Antes dele, videogames raramente tinham personagens capazes de ultrapassar os próprios jogos. Pac-Man conseguiu. O personagem era simples, instantaneamente reconhecível e impossível de confundir. Qualquer pessoa conseguia desenhar Pac-Man, e isso ajudou a transformar o personagem no primeiro grande ícone global da história dos videogames. Só que existia um problema: a indústria percebeu rápido demais o tamanho daquele sucesso
e começou a explorar Pac-Man até o limite. Mas a ganância teria um preço alto e o primeiro grande tombo veio de onde ninguém esperava, da maior empresa de games do mundo na época. Quer entender o desastre? O início da queda. No começo dos anos 80, Pac-Man estava em absolutamente todo lugar. E foi exatamente aí que começaram os problemas. A febre era tão grande que a Atari conseguiu um acordo para levar Pac-Man ao Atari 2600. A expectativa era gigantesca. Pela primeira vez, milhões de pessoas poderiam jogar Pac-Man dentro de casa. Só que o resultado foi desastroso. O jogo era extremamente inferior ao arcade. Os gráficos eram simplificados. Os fantasmas piscavam sem parar e boa parte da identidade visual original simplesmente desapareceu. Mesmo vendendo milhões de cópias, a decepção foi enorme. E esse momento acabou simbolizando um problema muito maior da indústria da época. Empresas tentando lucrar rápido sem se preocupar tanto com a qualidade. Muita gente liga a versão de Pac-Man para Atari 2600 junto com ET, o extraterrestre, diretamente ao crash dos videogames de 1983. Isso é um exagero, mas esses jogos ajudaram a representar perfeitamente o excesso, a pressa e a saturação daquele período. E enquanto a indústria começava a mudar, Pac-Man começava a envelhecer. Os jogadores queriam experiências maiores, personagens mais complexos e jogos mais avançados. O modelo clássico de labirinto já não parecia revolucionário como antes. O personagem que representava o futuro dos videogames começava lentamente a parecer preso ao passado. Os anos 90 foram cruéis. Os anos 90 mudaram completamente os videogames. Era a época dos mascotes radicais, da atitude extrema e da revolução 3D. Mario evoluiu, Sonic virou símbolo de velocidade, Crash Bandicoot e Spyro apareceram. Todo mundo queria criar o próximo grande mascote da indústria. E no meio dessa transformação, Pac-Man parecia perdido. Enquanto os videogames caminhavam para mundos tridimensionais e personagens cheios de personalidade, Pac-Man ainda carregava a identidade extremamente simples dos anos 80. A Namco tentou reinventar o personagem de várias formas. Surgiram redesigns estranhos, jogos tentando parecer modernos e novas interpretações que nem sempre funcionavam. Só que existia um problema difícil de resolver. Pac-Man nunca foi um personagem baseado em narrativa, atitude ou profundidade. A força dele estava justamente na simplicidade. E isso funcionava perfeitamente nos arcades dos anos 80, mas não necessariamente nos anos 90. Pac-Man deixou de parecer o futuro e começou a parecer nostalgia. Pac-Man parecia um dinossauro em um mundo de polígonos, mas a Namco não ia entregar os pontos sem uma última cartada. Uma que mudaria a forma como jogamos com o personagem até hoje. A tentativa de sobreviver. Mas quando parecia que a franquia estava ficando completamente sem direção, a Namco encontrou uma saída interessante. Pac-Man World. E sinceramente, esse jogo conseguiu algo que parecia difícil: adaptar Pac-Man para a era 3D sem destruir completamente sua identidade. Pac-Man World transformou o personagem em um jogo de plataforma cheio de referências ao arcade clássico, mas moderno o suficiente para sobreviver no final dos anos 90. Muita gente conheceu Pac-Man por esse jogo, e por um momento parecia que a franquia poderia realmente voltar ao topo, mas isso nunca aconteceu totalmente. Porque nessa altura Pac-Man já tinha mudado de papel dentro da indústria. Ele já não era mais o personagem que mostrava o futuro dos videogames. Ele era um símbolo do passado deles. Pac-Man virou eterno. E talvez aqui esteja a parte mais interessante dessa história. Pac-Man nunca desapareceu. Muitos mascotes clássicos simplesmente sumiram com o tempo, mas Pac-Man continuou existindo geração após geração, porque o personagem deixou de depender apenas dos próprios jogos. Pac-Man virou um símbolo da cultura pop. Mesmo pessoas que nunca tocaram em um videogame reconhecem Pac-Man instantaneamente. Pouquíssimos personagens da indústria conseguiram atingir esse nível. E talvez seja exatamente por isso que a Bandai Namco ainda continua tentando reinventar o personagem mais de 4 décadas depois. O exemplo mais estranho disso aconteceu em 2025 com Shadow Labyrinth. Em vez de criar um jogo colorido e nostálgico, a empresa decidiu transformar Pac-Man em algo sombrio, misterioso e quase monstruoso. O jogo mistura ficção científica, exploração e elementos de Metroidvania, enquanto Pac-Man aparece como uma entidade chamada Puck. Só que o mais interessante é que, mesmo completamente diferente,
Shadow Labyrinth ainda carrega elementos clássicos da franquia: labirintos, perseguição, consumo de inimigos e a sensação constante de fuga e sobrevivência. É quase como se a indústria ainda estivesse tentando descobrir uma forma de reinventar Pac-Man sem perder aquilo que o tornou o personagem especial. E honestamente, o simples fato dessa discussão ainda existir mais de 40 anos depois já mostra o tamanho do legado dele. Pac-Man não teve uma queda tradicional, ele não desapareceu. O que aconteceu foi algo muito mais raro. Pac-Man deixou de ser apenas um videogame e virou parte da história da cultura pop. Ele ajudou a transformar videogames em algo popular, acessível e reconhecido mundialmente. Sem perceber, aquele pequeno círculo amarelo abriu caminho para praticamente todos os mascotes que vieram depois. Mario, Sonic, Crash, Spyro, todos nasceram em uma indústria que Pac-Man ajudou a construir. Talvez ele nunca tenha recuperado o trono que teve nos anos 80. Mas talvez isso nem importe mais, porque Pac-Man não conquistou apenas os arcades. Ele ajudou os videogames a conquistarem o mundo. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o jogo de Pac-Man que marcou a sua infância? Foi o clássico dos arcades ou você é daquela geração que jogou muito Pac-Man World no PlayStation? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se você acha que o Pac-Man ainda tem espaço hoje ou se ele deve ficar apenas na nossa memória. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like porque isso ajuda demais o canal. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Ascensão e Queda, porque ainda tem muita história absurda dos videogames pra gente contar aqui no canal. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!